Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos aprender como medir tensão elétrica. Vamos compreender a utilização do voltímetro. O voltímetro ele é um instrumento que mede tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico. Ele tem esse nome porque sabemos que a unidade de tensão é volt, então ele é um aparelho que mede tensão em volt, por isso o nome voltímetro. Eu vou representar esse instrumento aqui com vocês por meio desse símbolo. Então, veja, nós temos aqui a letra V representando o símbolo do voltímetro e temos dois terminais aqui representados pelas cores vermelha e preta. Algumas características sobre o voltímetro. Ele é um instrumento que tem impedância muito alta e ele deve ser ligado em paralelo com o elemento que se deseja medir a tensão. Então, vamos entender um pouco melhor isso que eu acabei de ler com vocês. Eu vou colocar aqui um exemplo de um circuito bem simples, com uma fonte de tensão contínua e temos aqui um resistor. Se nós quisermos medir a diferença de potencial elétrico entre os terminais do resistor, nós vamos usar o voltímetro ligado em paralelo com o resistor, tá vendo? Então, uma ponteira fica ligada a um terminal do resistor e a outra ponteira ligada no outro terminal do resistor. Nós temos, então, o voltímetro em paralelo. Aqui eu disse para vocês que ele é um equipamento que possui uma impedância muito alta. O que eu estou querendo dizer com isso? Impedância é uma grandeza elétrica que vocês ainda não aprenderam. Mas só para a gente entender aqui o conceito de impedância no caso do voltímetro, pense que a impedância ela tem uma função bastante próxima à da resistência, ou seja, ela impõe dificuldade à passagem de corrente. Então, para ficar mais simples, vamos usar o termo que vocês já conhecem, resistência. Imagina que o voltímetro ele tem que ter uma resistência muito alta. Por quê, gente? Para não atrapalhar as configurações de operação do circuito. Olha só, a corrente sai aqui da fonte e quando ela chega nesse ponto aqui, ela pode escolher por dois caminhos, certo? Ela pode passar pelo resistor ou ela pode passar aqui pelo instrumento, pelo voltímetro. O que nós queremos? Nós queremos que nenhuma corrente passe pelo voltímetro. Por quê? Para não acontecer nenhuma modificação nos moldes de funcionamento do circuito. Então, o voltímetro ideal, a gente fala que tem impedância infinita, ou, para vocês entenderem, resistência infinita. Por quê? Porque se essa impedância fosse infinita, nenhuma corrente escolheria passar aqui pelo voltímetro e toda a corrente passaria pelo resistor, conforme acontece no circuito em condições normais. Então, por isso que quanto mais alta a impedância do voltímetro, melhor. Aqui eu coloco para vocês uma figura, então, do instrumento, né, que nós temos em laboratório, do multímetro que nós temos em laboratório. Eu já mostrei ele para vocês no vídeo anterior sobre a utilização do ohmímetro. Então, só para lembrar agora, o que nós temos que fazer para utilizar o instrumento como voltímetro? Nós precisamos colocar uma ponteira aqui no comum, geralmente nós colocamos por padrão a preta, e a vermelha, no caso, agora para medir tensão, nós colocamos aqui. Tá vendo que esse terminal aqui mais à direita mede tensão e resistência? Então, a ponteira ficaria nesse ponto aqui, que é o mesmo ponto que a gente falou que colocaria para utilizar o aparelho como ohmímetro. Esses dois aqui mais à esquerda, eles servem para medir corrente. Aqui, gente, eu coloco uma imagem para vocês, porque quando estamos medindo tensão,
nós temos que ter uma preocupação se o aparelho está habilitado a medir a tensão em termos de grandeza contínua ou em termos de grandeza alternada. No caso aqui desse modelo, dessa marca, vocês estão vendo aqui que na própria tela está mostrando que ele está medindo DC. No caso aqui, o seletor está para medir corrente, está medindo corrente em microampere. Mas só para a gente olhar esse detalhe aqui do DC e do AC. Porque tanto para corrente como também para tensão, a gente tem que ver se o aparelho está realmente adequado à natureza da grandeza que a gente quer medir. Por exemplo, se a gente quiser medir uma tensão DC, está certo, tem que aparecer DC aqui mesmo na tela, né? Tensão contínua. Agora, se nós quisermos medir uma tensão alternada, nesse modelo aqui, nós pressionamos essa tecla do botão seletor e aí ele muda de DC para AC. E aí nós podemos medir grandezas alternadas. Aqui nessa figura, dá para a gente enxergar melhor aí os elementos que constituem esse multímetro. Então, note, aqui embaixo, uma ponteira vai ficar no comum, a outra ponteira vai ficar aqui, nessa opção mais à direita, que mede tensão. O nosso seletor, no caso, nós vamos ter que girar aqui, ou nessa opção, ou nessa. Tá vendo que aqui nós temos V? V, e aí, aqui esse símbolo do lado, esse tracinho em branco e esse símbolo de senoide em azul, indica que esses dois pontos aqui de tensão, eles medem tensão contínua ou tensão alternada. Você tem que olhar lá na tela, igual eu mostrei para vocês anteriormente, se tá aparecendo AC ou DC. Se for o caso, se for necessário, você muda aqui e acerta ele para a natureza da grandeza que você está medindo. Mas, depois de acertar aqui no botão e aparecer na tela o AC ou DC correto, aí você pode pôr o seletor nesses pontos aqui que eles medem em alternada ou contínua. Bom, qual que é a diferença, então, desses dois pontos do seletor? É a grandeza, é a unidade. Olha só, aqui a medição é em volt e aqui a medição é em milivolt. Então, nesse ponto aqui, evidentemente, nós vamos medir tensões menores na ordem de milivolt ou menos, e aqui nós vamos medir tensões maiores na ordem de volt. Bom, e se você tiver em dúvida, se você não souber a ordem de grandeza da tensão que você está medindo, sempre, igual eu falei para vocês no vídeo anterior, utilizem primeiramente a escala maior, por precaução. Então, se você não sabe, coloca primeiro em volt. Se você olhar na tela e ver que deu um valor muito pequeno, aí você pode passar para milivolt. Aqui, então, eu coloquei um outro modelo de multímetro para vocês verem as diferenças. Então, olha só, nesse caso aqui, uma ponteira, a preta, vai ficar no comum, a vermelha vai ficar aqui para medir a tensão em volt. E aí, agora eu vou colocar a imagem um pouco mais aproximada para vocês verem que nesse modelo aqui de multímetro, a gente não seleciona se a grandeza é contínua ou alternada por meio de um botão, igual eu disse para vocês no modelo anterior. Aqui, olha só, tá vendo aqui próximo do símbolo, né, do V, existe um tracinho embaixo. Esse tracinho indica que esses pontos aqui do seletor servem para medir tensão que é contínua. E se ela for alternada? Se ela for alternada, aí a gente mede esses pontos aqui, nesses pontos aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um símbolo parecido com uma senoide embaixo do V? Então, aqui esses dois pontos servem para alternada e aqui esses pontos do seletor servem para contínua. Notem que a gente tem várias ordens de grandeza, ó. Nós temos 200 mili, 2000 mili, 20, 200 e 600 como ordens de grandeza para medir tensão contínua. Para medir alternada, nós temos duas possibilidades aqui, ó, 200
e 600 volts. Então, por exemplo, se você vai medir a tensão de uma tomada, você não sabe se é 127, 220 ou até mesmo um valor maior, você pega e coloca por precaução, né? A tomada a gente sabe que é alternada. Por precaução, você coloca aqui primeiro na grandeza de 600 volts e vê quanto que o visor mostra. Se você tiver certeza que é uma tomada de 127, você pode colocar direto aqui na opção de 200, porque 127 é menor que 200. Bom, vamos então agora utilizar o voltímetro no Tinkercad. Eu vou mais uma vez usar o mesmo circuito que a gente tem trabalhado, que a gente já montou anteriormente no protoboard, nos vídeos anteriores, e nós vamos usar o voltímetro para medir tensão em diferentes partes desse circuito. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é medir a tensão da fonte. Tá vendo que nós temos uma fonte de tensão de 10 volts? Então, eu vou colocar o voltímetro aqui. Sabemos que o voltímetro sempre é ligado em paralelo com o elemento que a gente quer medir tensão. Então, eu vou colocar uma ponteira do voltímetro, no caso aqui a vermelha, no polo positivo, né? Vou considerar ela como sendo o polo positivo, e a ponteira preta, que está lá no comum, é o nosso polo negativo. Aí eu vou ligar aqui os fiozinhos em paralelo com a fonte e eu vou medir a tensão. Qual que é o sentido dessa tensão que eu meço, gente? O sentido da tensão é o sentido dessa flecha verde que eu apresentei para vocês. A flecha que representa a tensão medida pelo voltímetro, ela sempre tem origem aqui no polo negativo e ela tá virada aqui para o positivo, para o polo positivo do voltímetro, que no caso é a ponteira vermelha que a gente está usando. Então, o sentido da tensão ficou com a flecha virada para cima. Eu vou mostrar então aqui para vocês, no Tinkercad, essa ligação. Olha só, então, esse circuito a gente já montou nos vídeos anteriores, ele está pronto, funcionando. Se eu der aqui o play, a fonte está ligada, nós temos uma fonte de 10 volts e a corrente total que sai da fonte, dá pra gente ver aí, que é 15,3 mA. Vamos medir tensões, então? Eu vou vir aqui e vou pesquisar multímetro. Aqui está o multímetro, podemos colocar ele aqui na tela. E agora, nós podemos, então, escolher o modo que ele vai trabalhar. Agora, gente, nós não queremos medir nem corrente, nem resistência. Queremos medir tensão. Então, deixa aqui a tensão selecionada. Bom, aqui eu vou pegar e colocar, então, a ponteira preta, que seria como se fosse o polo negativo do voltímetro, eu vou colocar no negativo da fonte. Negativo da fonte, olhando aqui, ó, tá ligado no nosso nó D. E o positivo da fonte tá ligado no nó A. Então, eu tenho que colocar o negativo do voltímetro no nó D e o positivo do voltímetro no nó A. Vamos fazer isso. Então, vou pegar aqui o negativo do voltímetro e vou levar ele até o nó D. Onde está o nó D, gente? O nó D, ele está aqui embaixo, né? Nós fizemos essa ligação, essa filinha aqui é nó D, essa fila é nó D e essa fila aqui também é nó D. Nós interligamos, né, essas 3 filas por meio dos fiozinhos. Então, eu posso pegar e ligar em qualquer ponto que eu quiser, ó. Liguei aqui nesse pontinho do nó D. Precisa ligar exatamente aqui, ó, que é onde estava ligado o negativo da fonte? Não precisa. Conforme a gente falou, a gente fez a interligação dessas filas aqui com o fio. Então, esse ponto elétrico aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Então, tá tudo interligado? Então, não tem problema nenhum eu colocar onde eu coloquei. Então, aí, ficou como se fosse a nossa ponteira preta, né, do voltímetro. E agora, o positivo eu vou colocar aqui, ó, que é no positivo da fonte, que é o nó A. Então, vamos lá, eu vou fazer isso
Vamos puxar aqui o fiozinho. No Tinkercad, ele deixa a gente usar o mesmo pontinho para interligar duas coisas, não tem problema, tá? Então, posso fazer isso. Agora, se fosse lá no laboratório, seria um pouquinho diferente, porque a ponta, né, as ponteiras do voltímetro, nós teríamos que colocar, encostar, fazer o contato elétrico com o polo positivo e o polo negativo da fonte. Bom, então, aqui está. Podemos, então, agora dar o play para poder ver a tensão que o voltímetro mostra. Conforme a gente esperava, ele está marcando uma tensão de 10 volts, que é a tensão fornecida pela fonte. Então, voltando aqui no nosso desenho, conforme a gente espera, 10 volts. Bom, essa tensão a gente já sabia. Vamos agora medir outra tensão? E se a gente quisesse descobrir a diferença de potencial elétrico que existe sobre o resistor R2, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ligar um voltímetro em paralelo com o R2. Então, eu coloco aqui o voltímetro, eu vou ligar o polo positivo dele no nó B e o polo negativo dele no nó D. Assim, a tensão que eu vou mensurar aí com esse voltímetro, ela vai ter uma flechinha virada para cima. Lembra que a flecha da tensão do voltímetro, ela tá sempre virada, né, para o polo positivo dele. Então, aí está a tensão que eu vou medir. Vamos, então, voltar. Aqui, eu vou parar a simulação e eu vou mudar de lugar. Eu vou pegar o meu R2, o R2 é esse resistor aqui, ó, de 820 ohm. E eu vou ligar o meu voltímetro em paralelo com ele. Olha só, então, eu vou pegar, vou apagar aqui esses fios e vou fazer uma nova ligação. Então, para ligar em paralelo, gente, lembrem-se que o polo negativo tá ligado lá embaixo, lá no nó D. Então, na verdade, eu nem precisava ter apagado esse fio. Esse fio vai lá pro nó D de novo. Tá aqui, ó. Tá vendo que aqui embaixo o negativo tá ligado no nó D. E o positivo tá ligado no nó B. Então, vou mudar aqui para preto. E aqui o positivo vai pro meu nó B. Onde que está o nó B, gente? O nó B é esse nó aqui, ó, certo? O nó B, ele está aqui, e aí a gente fez a ligação com esse fiozinho, e isso daqui também virou nó B. Então, aqui está o nó B, vou mudar a cor desse fio para vermelho. Pronto, agora eu posso iniciar a minha simulação, e aí eu tenho que a diferença de potencial elétrico entre o nó B e o nó D é 2,83 volts. Então, voltando aqui no nosso desenho, ó, 2,83 volts é essa tensão. É a tensão do nó B menos a tensão do nó D. Se essa tensão é a tensão que está sobre R2, evidentemente vai ser a mesma tensão que está sobre R3. Como que eu sei isso? Porque R2 e R3 estão em paralelo. Então, se eu colocar um voltímetro aqui, eu vou medir a mesma coisa. Eu vou medir a diferença de potencial entre o nó B e o nó D e tem que dar 2,83 volts também. Bom, vamos fazer então agora uma outra medição para dar um valor diferente. Vamos medir o valor da tensão VR4. Qual que é a tensão que está sobre o resistor R4? Então, eu vou colocar o meu polo negativo do multímetro aqui no nó C e o polo positivo eu vou colocar no nó B. Vamos lá? Então, vou vir aqui, vou parar a simulação. Vou desfazer as conexões anteriores, agora eu tô querendo conhecer a tensão sobre o resistor R4. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o negativo, conforme a gente falou, e colocar no nó C, que é esse daqui. Pronto. Mudar a cor do fio para preto. E eu vou pegar o positivo e vou colocar sobre o nó B.
Mudei aqui a cor para vermelho. Pronto. Então, positivo tá no nó B, negativo tá no nó C. Vamos medir a tensão? O voltímetro tá ligado em paralelo com o R4. Então, agora a gente vem aqui iniciar simulação e a gente vê que a tensão sobre esse resistor é igual a 1,15 volt. Então, está aí a nossa tensão de 1,15. Como a gente colocou o positivo aqui ligado no nó B, a flecha está virada para o nó B. Então, é 1,15 volt nesse sentido. Aí você pode imaginar assim, e se eu ligasse ao contrário? E se eu colocasse o polo negativo aqui do voltímetro no nó B e o polo positivo no nó C? O que ia acontecer? Aí, a sua flecha ia ficar virada para a direita, ia inverter o sentido da flecha e, consequentemente, ia inverter o sinal da tensão medida. Então, ia dar o mesmo valor de tensão, só que com sinal negativo. Vamos fazer essa experiência, ó, deu 1,15 positivo. Então, agora eu vou pegar e vou simplesmente inverter. Eu vou pegar o meu polo negativo e vou ligar no nó B, mudar aqui para preto, e vou pegar o meu polo positivo e ligar aqui em C, mudar para vermelho. Pronto. Vamos dar o play, e aí nós obtemos o mesmo valor, 1,15, só que com sinal negativo. Entenda que agora a tensão está sendo medida com a seta virada para o lado direito, né? Nesse caso, que é o lado aqui que está o polo positivo do voltímetro. Não está errado, é só a referência que mudou. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês a respeito da utilização do voltímetro. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam aí no Tinkercad para ver se existe alguma dúvida. Na próxima aula, nós vamos aprender a medir corrente utilizando o amperímetro. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima!